Pneu Souza, eu quero migrar a nossa conversa aqui para a Europa, né? Já passamos para os Estados Unidos, falamos sobre o Oriente Médio, Estados Unidos, agora falar um pouquinho sobre a Europa, porque a Alemanha classificou a AfD, a Alternativa para a Alemanha, como um partido extremista. Quando eu digo que a Alemanha o fez, isso foi feito pela Agência de Inteligência Interna da Alemanha. Então passou a considerar oficialmente como organização extremista. Que a AfD é extremista, Daniel, não é surpresa para ninguém, a gente já sabe disso. Aliás, me parece que a AfD, inclusive, ela gosta da ideia, né, de, olha, tem um determinado ponto aí que a gente tem que agir de maneira mais intensa, a questão da migração, da cultura alemã e tudo, mas agora foi oficialmente estabelecido como, por essa agência de inteligência interna da Alemanha, que é a BfV, como uma organização extremista. Essa decisão, Daniel, ela não é apenas um status, ela traz consequências práticas, como, por exemplo, a facilidade para que as forças de inteligência intensifiquem a vigilância sobre o partido, incluindo escutas e o recrutamento de informantes. Isso é interessante, né, Daniel? Então, a AfD, ela passa a estar muito mais monitorada. Isso tudo foi formalizado num relatório de cerca de 1.100 páginas, em que estabelece que o partido promove uma visão racista e anti-muçulmana da sociedade alemã, excluindo minorias e, portanto, dessa maneira, facilitando a violação dos direitos humanos desse grupo. Não tem nenhuma mentira aqui, Daniel, é exatamente o que a AfD faz. E, agora, a grande discussão que está sendo feita na Alemanha, Daniel, é se isso é melhor ou é pior. Eu sei que o impulso principal, e aqui eu não tenho uma resposta, é claro que é melhor. Né? Você taxa como extremista, que é isso, você aumenta o monitoramento e tudo, mas há quem diga que dessa maneira você pode, na verdade, criar uma propaganda ainda maior para a AfD e mais pessoas se interessarem em conhecer as ideias e eventualmente serem até mesmo seduzidas. Na prática, Daniel, o governo alemão entende que talvez esse seja o caminho para lá na frente, daqui a não muito tempo, pensar num banimento. A Alemanha, Daniel, basicamente não está querendo ser pega de surpresa com um crescimento ainda maior da AfD e daqui a alguns anos falar assim, puxa, a gente tinha que ter agido lá atrás. Era melhor ter agido lá atrás do que esperar a AfD crescer. Importante lembrar que nas últimas eleições alemãs, a AfD já foi o segundo partido mais votado, ali disputando, né, ali no Photochart com a SPD. A gente está falando sobre uma decisão, Daniel, que foi tomada alguns dias antes da posse do novo primeiro-ministro, né, do novo chanceler, o Friedrich Merz, né, que é da CDU, que vai assumir daqui a pouco. Mas essa é uma discussão que está muito quente na Alemanha, Daniel, se as autoridades não passam a considerar que a AfD talvez pudesse ser banida. O que se torna cada vez mais complicado, né, Daniel? Na medida em que a AfD vai crescendo, cada vez mais você banir a AfD tem um custo maior. A AfD já está dizendo nesse momento, me parece que é o caminho natural da AfD, que essa é uma perseguição e que é, portanto, uma decisão politicamente motivada. O que está mobilizando, inclusive, outros grupos da extrema-direita europeia. Matteo Salvini, por exemplo, que é uma figura importantíssima na Itália, disse, né, na rede social, muito grave. Depois de França e Romênia, mais um roubo da democracia, fazendo referência ao fato de que a Marine Le Pen ela está inelegível na França, era uma das candidatas, né, muito fortes para as eleições francesas de 2027, e na Romênia, porque a Suprema Corte anulou o resultado da eleição por conta de provas, né, segundo a Suprema Corte, de interferência russa para favorecer o candidato da extrema-direita. Então, Daniel, a gente tem aí um passo importante, um passo notável na Alemanha, e a gente tem que ver quais são as consequências políticas e, eventualmente, jurídicas lá na frente, Daniel. É interessante, Tanque, porque a Alemanha está se defrontando com o paradoxo da tolerância na prática, né? Paradoxo da tolerância que foi proposto pelo Karl Popper. Ele argumentava que a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da própria tolerância, pois permite que os intolerantes usem a liberdade para destruir a sociedade aberta, a sociedade democrática. E o questionamento que ele acaba fazendo é: devemos tolerar os intolerantes? E a resposta do Popper é não, pois a tolerância ilimitada pode justamente
abrir ali as portas para algum grau de intolerância. Existe até uma discussão que não é de hoje, como a gente pode observar, envolvendo a questão da intolerância e da tolerância. É claro que, pensando em Alemanha em particular, existe ali uma temática muito sensível, porque o Hitler chegou ao poder por vias legais, por vias absolutamente democráticas, e depois acabou dando no que deu. E por isso existe aí uma preocupação por parte das autoridades alemãs de, eventualmente, não tolerar os intolerantes.